com os novos curadores lá, diretores, mudou um pouco. Mas aqui, por mais que tenha no SESC uma programação internacional também, eu acho que ela não é o suficiente para imprimir uma escola. Porque ela é meio esporádica e não vem dentro de uma linha só, vem uma programação diversa e tal. Eu, pessoalmente, não sei se está acontecendo comigo ou é com a produção de dança. O que está confuso para mim, pode ser um problema meu, é a questão do processo. Porque como está combinado que as pessoas mostram seus processos, só que elas não nos dizem em que fase está, ou se para ela aquilo está concluído de algum modo, por um momento que seja. Então você vai ver as coisas e às vezes são informações que não te localizam. Então você fala assim, mas então o artista está em que momento? Ele está satisfeito? Isso fecha uma fase de alguma coisa? Então, para mim, está um pouco difícil, porque como está combinado que pode, eu já... Mas aí é muito, talvez para particular, não sei as outras pessoas que vão assistir. Então, entrou numa coisa de quase que tudo pode, justamente para lutar contra a ditadura do espetáculo fechado, proibido, onde você não pode deixar uma questão em aberto, a gente sabe. Para lutar contra essa ditadura, depois de muito tempo, eu mesmo fiz. Aí até fui ver a Cristina Moura aqui no SESC domingo, eu falei, como é que está essa palavra para você? Se eu não perguntar isso para cada artista, eu mesma não sei se aquele artista está feliz, ou como você fala, tem um texto que eu digo que ainda faz sentido para você completamente. É preciso quase que conversar com cada um. Isso porque os programas não ajudam a localizar a informação também. Então, a minha sensação um pouco, dá um certo cansaço para mim, é isso, mais do que uma tendência europeia. Porque também acho que é um falso problema você contrapor ao espetáculo, a popularização, então vale tudo da experimentação. Você tem que encontrar uma coisa com a popularização, para entender, é exatamente não ter uma pesquisa da forma pela forma, mas ter uma pesquisa que vem do corpo e vai buscar essa forma e dar corpo para ela. Né? É isso que se contrapõe à espetacularização, que é o quê? Que é um esvaziamento da força crítica. Força crítica não significa força pensante, crítica bom, da força pensante da criação. A dança, não é a força da criação em qualquer lugar. E eu não vejo isso. Não se tivesse pensamento. Vale. Eu ainda estava observando, ela colocou um ponto em relação à experimentação, tá? Eu me senti meio um pouco na sua observação de cultura, eu achei que tem um pouco de... Parece que existe uma vivência de cultura. Hoje em dia ninguém vive a cultura brasileira, ninguém tem uma relação forte de país, não sei. Eu vejo de observar um espetáculo, sei lá, de um francês, de um alemão, de um outro, que tem a própria pessoa tem uma preservação de cultura, de memória, de um histórico pessoal, de você se situar no seu próprio país. Mas parece que aqui... E aí ele falou que eu também faço parte disso. É engraçado, parece que existe uma... Eu vivo disso também, tipo, eu não consigo viver a cultura brasileira 100%. A cultura brasileira, hoje em dia, é como que a cultura globalizada é vivida no Brasil. Isso que eu sempre falo assim, né, por hoje mim, né? Vamos voltar. Como essa situação, que é uma cultura globalizada, é vivida no meu corpo aqui. Não é para preservar a cultura brasileira, mas é para fazer um trabalho real. Não, até porque o povo é inteligente, ele joga fora e não quer. Ele queira preservar, vai selecionar inteligentemente. Agora, o Wagner, eu acho que é uma experiência muito interessante dentro disso que você está falando, do caso do copiar. Eu acho que o Wagner podia contar. Embora quem é da casa já sabe, mas... Eu vi um trabalho do Wagner. Qual? O Transobjeto? Viu? Eu vi lá, eu vi. Não, eu só queria levantar uma questão o que é brasileiro seria sob que olhar, né? Sobre o olhar
do estrangeiro, que diz o que é nosso e o que é deles, e o que é deles tem uma matriz que é lá, e esse pensamento é que eu discordo da matriz que está lá, das coisas que estão lá, porque as coisas que estão lá circulam aqui e sempre circularam desde que a gente, desde sempre. Então eu acho que talvez assim, eu não, só para ser bem sucinta, eu não vejo cópia, eu não vejo o problema da cópia, nesse sentido eu não vejo por aqui. Porque fora também, pelo fato de a gente viajar bastante, circular, isso existe também muito. E trabalhos bons são poucos. Isso em qualquer lugar do mundo. Em qualquer área. Né? Então eu não sinto o problema da cópia na dança aqui. Eu acho que a gente precisa de investimentos mais profundos em pesquisas, em menos sociedade de espetáculo, menos companhias excelentes. A gente teve agora. O que leva as pessoas a não estarem investindo em pesquisa? Eu acho que é o pensamento neoliberal. Eu acho que é uma ação política. Essa coisa está travada ainda, está travada. Muito, mas eu acho que a você fala do... contribuiu para a trave. Exatamente, quando você fala muito do zumbi, eu acho que esse é o nosso problema. Mais do que a relação de cópia ou original, é esse corpo zumbi ainda que a gente precisa criar incitamentos para a gente se acordar. Mas aí eu acho que já vai para onde você está. Talvez isso se liga, só ainda se liga só me falou, porque talvez vocês acham que é por estar em estado de coma, zumbi, que vai lutar contra o espetáculo como zumbi. Isso, ainda tem um momento. Vingado o que é isso? Está vingando? É como se estivesse vingando, né? Você sabe, isso aí você considera que já vingou? Acho que é uma coisa tipo. É contra o espetáculo, outra coisa, mas é desde o lugar do zumbi ainda em estado de coma. Pode ser que aí liga as coisas. Pode ligar. Tem mais sentido do que eu falei. E aí tem mais sentido do que do que a minha interpretação. A gente na dança fez um movimento do coma, de deitar na Paulista. Foi a primeira ação, que é exatamente da ação do coma. É bem interessante, porque eu acho que faz muito sentido isso. A gente vive o mínimo necessário para um estado vegetativo, né? Isso mesmo. Mas, agora, eu fiz uma coisa dessa da cópia quando eu cheguei com um projeto de pesquisa do meu trabalho em Paris. Que aí eu tive um encontro com um amigo naquela época, amigo hoje ainda, crítico de dança. Foi amiga dele. Vamos falar o nome, né? Não, mas pode falar dele. E aí encontrei com ele e ele me disse que era um trabalho que eu estava montando, inclusive para o Itaú Cultural. E ele me disse que eu tinha 5 linhas, 10, 15 linhas escritas, né? Eu tenho até um texto que eu faço sobre isso. 10, 15 linhas escritas e 5 minutos de imagem. Dos 5 minutos de imagem, ele disse, isso é saber levar. Das 15 linhas que eu tinha escrito, ele falou, isso não é nada, isso é uma fábula. Aí tudo bem, até podia ser, né? Podia, não era. Mas não era. Podia ser. Podia ser, mas não era. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, ele falou, você conhece Xavier? Eu disse, não, eu não conheço Xavier. Essa foi boa. Aí ele disse assim, o Xavier é um dos maiores, os mais importantes. Quem é você que faz como ele? Aí eu perguntei pra ele. Pois é, aí foi 2 segundos.